Você tem interesse em morar nos Estados Unidos ou já se mudou e é novo por lá? É sempre bom estar ciente dos seus deveres e direitos, e esta é uma boa oportunidade de saber sobre os direitos e o quão protegido o cidadão americano é por sua Constituição. As 10 primeiras emendas são designadas pela Carta dos Direitos dos Estados Unidos, Bill of Rights, por conterem os direitos básicos do cidadão perante o poder do Estado. Não tendo sido consensual a sua inserção no texto original da Constituição, foram apresentadas depois que a Constituição entrou em vigor. A Bill of Rights desempenha um papel central nas leis estadunidenses e no governo, e continua a ser um símbolo das liberdades fundamentais e da cultura da nação. Um dos 14 exemplares originais da Carta de Direitos está em exposição pública no Arquivo Nacional em Washington, D.C. Vamos agora falar sobre cada uma das 10 principais para que você, que tem interesse em morar nos Estados Unidos, tenha conhecimento sobre a essência das leis e direitos da sociedade estadunidense. 1. A primeira emenda. A primeira emenda foi adotada no dia 15 de dezembro de 1791. Ela impede, textualmente, ao Congresso americano de infringir 6 direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, proibir o livre exercício da religião, limitar a liberdade de expressão, limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica e limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. A primeira emenda desautoriza explicitamente o governo a respeito desses pontos. Contudo, ao longo do tempo, os tribunais asseguraram a extensão destas premissas a qualquer ramo do poder judicial e executivo. Embora a primeira emenda se aplique apenas ao Estado, há um equívoco comum que proíbe qualquer pessoa de limitar a liberdade de expressão, incluindo entidades privadas não governamentais. Segue o texto da primeira emenda. O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. 2. A segunda emenda. A segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos protege o direito da população e dos policiais de garantia à legítima defesa, seja por meio de manter ou portar armas ou qualquer equipamento. Foi aprovada em 15 de dezembro de 1791, juntamente com as outras 9 primeiras emendas constitucionais constantes da Carta dos Direitos dos Estados Unidos. Em muitos estados federados norte-americanos, qualquer pessoa, independente de cor, raça ou credo, pode pedir e obter licença para a posse e o porte de armas sob algumas condições, ressalvando-se que cada estado tem também suas regras específicas. A arma em questão, quando portada consigo, deve ser visível e não deve conter munição no cano. A compra de armas por menores de idade é proibida, mas o uso pode se estender aos mesmos em alguns casos desde que acompanhados por um adulto. Por exemplo, durante a prática de caça, o menor pode usar armas desde que esteja acompanhado pelos pais ou pessoa responsável. Segue o texto da segunda emenda. Sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. 3. A terceira emenda. A terceira emenda à Constituição dos Estados Unidos impõe restrições ao aquartelamento de soldados em residências privadas sem o consentimento do proprietário, proibindo a prática em tempos de paz. A emenda é uma resposta aos Quartering Acts, aprovados pelo Parlamento Britânico durante a preparação para a Guerra Revolucionária Americana, que permitiu ao exército britânico alojar soldados em residências privadas.
Acredito que hoje em dia ela não seja mais tão relevante e provavelmente não vai ser para você, caso vá morar nos Estados Unidos. Mas aqui vai o texto. Nenhum soldado deverá, em tempos de paz, ser aquartelado em qualquer casa, sem o consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, mas da maneira a ser prescrita por lei. Então, se um general bater na sua porta pedindo para ele e seus soldados passarem a noite na sua casa, você manda pastar. Aqui não, senhor, a Constituição não permite. 4. A Quarta Emenda. A Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos refere-se à proteção contra buscas e apreensões arbitrárias e foi instituída como resposta aos abusos do controverso Writ of Assistance, um tipo de mandado geral de busca emitido pelo governo colonial britânico e que foi uma importante fonte de tensão na América pré-revolucionária. A emenda proíbe a busca e apreensão sem que haja motivo razoável e mandado judicial baseado em causa provável. De acordo com a Quarta Emenda, busca e apreensão, incluindo prisão, devem ser de alcance limitado, baseando-se em informações específicas transmitidas ao tribunal emissor, geralmente por um agente de justiça. A Quarta Emenda estabelece textualmente: o direito das pessoas de estarem seguras em suas casas, papéis e pertences contra buscas e apreensões não razoáveis não deve ser violado e nenhum mandado deve ser emitido, mas por causa provável, apoiado por um juramento ou afirmação, e particularmente descrevendo o local a ser revistado e as pessoas ou coisas a serem apreendidas. Portanto, não faça nenhuma besteira e essa emenda também não deverá ser relevante para você. 5. A Quinta Emenda. A Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos institui garantias contra o abuso de autoridade estatal, tais como o julgamento pelo grande júri, o direito de permanecer calado e evitar, assim, a autoincriminação, o direito de ser julgado apenas uma vez sobre mesmos fatos ou a justa compensação por bens desapropriados. Além disso, a emenda traz a cláusula de devido processo legal, segundo a qual ninguém pode ser privado de sua vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal de todos os humanos. A Quinta Emenda aborda o processo penal e outros aspectos da Constituição. Foi ratificada, junto com as outras 9 emendas, em 1791, como parte da Declaração de Direitos. A Quinta Emenda aplica-se a todos os níveis de governo, incluindo os níveis federal, estadual e local, no que diz respeito a um cidadão ou residente dos Estados Unidos. Ela diz: nenhuma pessoa poderá responder por um crime capital ou outro crime infame, a menos que, em uma apresentação ou acusação de um grande júri, exceto em casos surgidos nas forças terrestres ou navais ou na milícia, quando em serviço real, a tempo de guerra ou perigo público. Nem qualquer pessoa estará sujeita à mesma ofensa e por 2 vezes com risco de vida ou integridade física. Ninguém será obrigado, em qualquer processo criminal, a ser testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, da liberdade ou dos bens, sem o devido processo legal. Nem a propriedade privada será levada a uso público, sem justa compensação. 6. A Sexta Emenda. A Sexta Emenda à Constituição dos Estados Unidos estabelece direitos relacionados a processos criminais. Foi ratificada em 1791 como parte da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos. A Sexta Emenda concede aos réus criminais o direito a um julgamento rápido e público por um júri imparcial, composto por jurados de estado e distrito em que o crime foi alegado como tendo sido cometido. De acordo com a exigência de um júri imparcial, os jurados devem ser imparciais, e o júri deve consistir de uma seção representativa da comunidade. A Sexta Emenda exige que os réus criminais sejam informados da natureza e da causa das acusações contra eles. A cláusula de confronto da emenda dá aos réus criminais o direito de confrontar e interrogar as testemunhas, enquanto a cláusula de processo compulsório dá aos réus criminais o direito de chamar suas próprias testemunhas e, em alguns casos, obrigar as testemunhas a depor. A cláusula de assistência jurídica concede aos réus criminais o direito de serem assistidos por um advogado. Seu texto é:
Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, por um júri imparcial do estado e distrito em que o crime foi cometido. Distrito esse que deve ser sido previamente apurado por lei e ser informado a natureza e a causa da acusação. Ser confrontado com as testemunhas contra ele, ter processo compulsório para obtenção de testemunhas em seu favor e contar com o auxílio de um advogado para sua defesa. 7. A Sétima Emenda. A Sétima Emenda à Constituição dos Estados Unidos determina o direito de haver jurados em determinados julgamentos civis e inibe que uma corte derrube as decisões feitas por um júri. A Sétima Emenda é considerada como uma das emendas mais claras e diretas da Carta de Direitos. A emenda foi proposta pelo Congresso em 1789 e escrita da seguinte forma: em concordância com a lei comum, onde o valor e controvérsia deverá exceder $20, o direito de julgamento por um júri deve ser preservado, e nenhum fato, decisão feita por júri, deverá ser reexaminada em nenhuma corte dos Estados Unidos, também de acordo com as regras da lei comum. 8. A Oitava Emenda. A Oitava Emenda à Constituição dos Estados Unidos proíbe o governo federal de impor fiança excessiva, multas excessivas ou punições cruéis e incomuns. Esta emenda foi adotada em 15 de dezembro de 1791, junto com o restante da Declaração de Direitos dos Estados Unidos. A Oitava Emenda serve como uma limitação para o governo federal impor penalidades indevidamente severas aos réus criminais antes e depois de uma condenação. Essa limitação se aplica igualmente ao preço de obtenção de liberdade pré-julgamento e à punição por crime após a condenação. As frases nessa emenda originam-se na Declaração dos Direitos inglesa, de 1689, e diz: não será exigida fiança excessiva, nem impostas multas excessivas, nem punições cruéis e incomuns infligidas. 9. A Nona Emenda. A Nona Emenda à Constituição dos Estados Unidos trata de direitos retidos pelo povo, que não são enumerados especificamente na Constituição. A Nona Emenda proíbe explicitamente a negação de direitos não enumerados se a negação se basear na enumeração de certos direitos na Constituição, mas esta emenda não proíbe explicitamente a negação de direitos não enumerados se a negação se basear na enumeração de certos poderes da Constituição. É essa enumeração de poderes que os tribunais têm apontado a fim de determinar a extensão dos direitos não enumerados mencionados na Nona Emenda. Seu texto diz: a enumeração de certos direitos na Constituição não deve ser interpretada no sentido de negar ou menosprezar outros retidos pelo povo. 10. A Décima Emenda. A Décima Emenda à Constituição dos Estados Unidos expressa o princípio do federalismo, também conhecido como direitos dos estados, ao afirmar que o governo federal tem apenas os poderes que lhe são delegados pela Constituição e que todos os demais poderes não proibidos aos estados pela Constituição são reservados a cada estado. O objetivo dessa emenda é esclarecer como os poderes do governo federal devem ser interpretados e realizar a natureza do federalismo. E claramente seu texto diz: os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos por ela aos estados, são reservados aos estados, respectivamente, ou ao povo. E aí, sentiu o poder da Constituição americana? Se sente pronto para ser um cidadão americano? Conte pra gente nos comentários se concorda com tudo ou se faria mudanças. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. Gostaria de pedir para que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito. Isso vai nos dar aquela força para continuar criando o nosso conteúdo. Aproveitando que ainda estamos aqui, sugiro que você dê uma passadinha no nosso canal. Lá tem muito conteúdo sobre os Estados Unidos. Tem nossas zoeiras no Brasil também, se você quiser. Tem até no México, tem no Paraguai, enfim. Nosso foco aqui é os Estados Unidos. Dá um pulinho lá no nosso canal que eu garanto que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!